Cumprimento os irmãos com a santa e a gloriosa paz do Senhor. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pés, por gentileza, abra mais uma vez a palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, vamos ler apenas o verso 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6. Acompanhe a leitura que nos vem nesses termos. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Bondoso Pai, glorioso Deus, te louvamos e te engrandecemos na noite desse dia. Estamos seguros que o Senhor tem colhido nossa adoração, nosso louvor, e agora, Pai, o nosso coração está aberto para ouvir Tua palavra. Revela-nos o vosso Filho, mostra-nos o Evangelho, que possamos, através das Escrituras, entender a Tua vontade, aquilo que o Senhor preparou para nós na noite desse dia, por meio de Teu Filho, e é em nome dEle que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Os irmãos estão convidados a se sentarem. Meus irmãos, eu quero primeiramente expressar a Deus a minha gratidão pela oportunidade que tenho de estar participando, é o quarto culto da esperança, realizado esse ano, e é muito bom poder estar aqui com os irmãos, cultuando e adorando ao Senhor, na beleza de sua santidade. Rever vocês sempre é uma graça adicional que eu recebo. Então, há muitos irmãos queridos aqui nessa amada igreja, e eu louvo a Deus pela oportunidade de cultuar o Senhor hoje, junto com você. E sei que o clima, a atmosfera, toda ela está favorável para que o Espírito continue a falar suavemente a nosso coração, através da sua palavra bendita. Então eu peço aos irmãos, e eu sei que vocês têm uma devoção intensa com relação à palavra de Deus, que possamos colocar toda a nossa atenção, nosso desejo, nossa vontade, tudo aquilo que for relacionado à nossa atenção, possa estar agora colocada em serviço da meditação da palavra do Senhor, para que o Espírito Santo possa implantar em nossa vida aquilo que Ele já preparou de antemão para esse culto da esperança. E, apesar do nosso coração estar cheio, transbordando da alegria do Evangelho, o clima que esse discurso de Jesus é colocado é um clima de tristeza. Ele estava às vésperas da sua morte e da sua condenação. Era quinta-feira, e os discípulos estavam então reunidos para a sua última refeição com o Mestre, a última ceia. E durante aquela noite, o capítulo 13 vai nos trazer qual era o clima para aquele discurso, e era um discurso de despedida. Então é interessante voltar nossa atenção
para o capítulo 13, para a gente entender com profundidade o contexto em que Cristo referiu tamanha revelação, como essa que acabamos de ler no versículo 6 do capítulo 14. Então, o capítulo 13 é a preparação para desembocar nessa revelação gloriosa. E Jesus sabia que a sua morte iminente estava à porta. Ele voltaria para o Pai. Ele sabia o roteiro, mas seus discípulos não sabiam de tudo. Embora ele, incessantemente, ao longo do seu ministério, indicava que isso, uma hora, ia ocorrer. O quê? Que o Filho do Homem seria entregue, seria maltratado, seria ultrajado, seria humilhado, seria rejeitado, seria julgado e seria condenado e seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Ele trazia constantemente essa mensagem, mas era como que aos ouvidos daquela turma dos discípulos era algo difícil de assimilar. Então, Jesus sabia que antes do amanhecer da sexta-feira, ele estaria na mão de seus opositores, de seus inimigos. Então, ele estava ali pertinho do Getsêmani. Então, ele já anteviu o lugar onde ele seria exprimido, porque é isso que significa Getsêmani, lugar aonde a azeitona é exprimida. E lá você sabe que nosso Senhor transpirou gotas de sangue. Ele teve agonia intensa. Ele orou com extremo dissabor, a ponto de um anjo vir consolá-lo. Então teria o Getsêmani, teria a traição de um amigo íntimo, de um dos 12, teria também a negação de Pedro, também teria o julgamento simulado diante das autoridades de Israel, do Sinédrio, dos sacerdotes, de Pôncio Pilatos, teria também a flagelação cruel que o seu corpo santo e imaculado suportaria por cada um de nós. E a cruz, a rude cruz, tudo isso o nosso Salvador previu, mas em momento nenhum ele pede conforto para si. Pelo contrário, ele oferece conforto para seus discípulos. Que dignidade essa de nosso Salvador, sabendo que ele seria afligido como ninguém, ele não pede alívio, ou não pede conforto, mas oferece aos discípulos. Está no capítulo 13, versículo 1, se você puder acompanhar, ele vai dizer, João vai anunciar que ele amou os seus discípulos até o fim. Está lá na última parte do verso. Ele não se preocupou consigo mesmo, mas amou os seus discípulos até o fim. E é nesse ritmo de amor profundo pelos seus que ele então vai preparar as últimas lições do seu ministério terreno. E o registro dos evangelhos mostram a dificuldade de se entender a mensagem de Jesus. Então, se você lê Mateus, Marcos, Lucas, você vai ver a ignorância dos judeus, dos principais sacerdotes,
dos escribas, dos mestres da Torá e até dos discípulos, e entender o que Jesus queria dizer. Então, é necessário uma oração para que o nosso entendimento seja aberto, porque nós somos tardios para compreender as coisas de Deus. E eu não estou dizendo isso em nível intelectual. Eu sei que talvez aqui haja gente muito instruída, mas não é nesse nível que existe a dificuldade. A dificuldade está no nível espiritual, para compreender as coisas de Deus. O apóstolo dirá que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. É das coisas do Espírito que nós estamos tratando dentro desta casa. E se o Espírito Santo não guiar a nossa fala, o nosso entendimento, a gente sai infrutífero. A gente não consegue dar conta daquilo que está sendo dito. Porque não é no campo intelectual, mas é no campo espiritual. E João, mais do que os outros, ele mostra ao longo do seu registro a dificuldade do povo em entender. No capítulo 1, ele vai dizer logo que os judeus não entenderam, porque se entendessem, não o teriam rejeitado. E ele vai dizer, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, ou o rejeitaram. Se tivessem entendido o tempo da visitação, teriam rejeitado o autor da vida? Eu pergunto aos irmãos, não, mas não compreenderam. Nós vemos que o texto continua, e Natanael, um homem zeloso da lei, um israelita em quem não há dolo, mas levado pelo seu preconceito, demorou a entender que o seu preconceito regional não podia limitar as coisas espirituais. E ele vai dizer, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E a resposta que ele obtém é, vem e vê. E somente depois de se encontrar com o Senhor, é que as escamas espirituais caem dos olhos daquele homem. A Virgem Maria, que criou o Salvador, que o amamentou, que o educou, mas nas bodas de Caná, também não compreendeu o tempo de seu filho. E diz, o vinho acabou. E seu filho lhe diz, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ela não compreendeu o tempo divino, o tempo de seu filho. Os religiosos também não compreenderam a sua mensagem, quando ele entra no templo, e ele promove uma limpeza, quando ele faz a limpa no santuário, expulsa os vendilhões do templo, os cambistas, e eles então exigem de Jesus um sinal. Que sinal tu nos dás para realizar tais coisas? E ele vai dizer, então vocês querem um sinal? Destruir este templo, e em 3 dias eu o reerguerei. E eles não compreenderam, eles achavam que Jesus falava da obra de alvenaria que estava diante dos olhos deles, mas Jesus se referia ao seu próprio corpo. Então, mesmo os religiosos não entendiam a sua mensagem. Nicodemos era um professor, um mestre da lei, um fariseu aplicado, mas não entendeu quando Jesus lhe falou do novo nascimento. E o Senhor corrige aquele mestre dizendo, se tu és mestre em Israel e não entendes quando eu falo das coisas desta natureza, como entenderás quando eu abrir a você o entendimento do céu? Mesmo ele não pôde dar conta da mensagem do Filho de Deus. A samaritana demorou para entender que ele era a fonte da água da vida.
Os seus discípulos, quando chegaram, também estranharam, vendo-no conversando com uma mulher, com uma samaritana, e também não compreenderam quando quiseram lhe dar comida, mas ele disse: uma comida eu tenho para comer. E eles então disseram: alguém deve ter dado comida para ele. Não compreenderam que ele falava da comida do Pai, que o Pai dá, da vontade do Senhor. Os judeus o perseguiram por violar o sábado e por se fazer igual a Deus, porque ele, num dia de sábado, dá uma ordem a um paralítico, dizendo: vá, toma a tua casa e vá para o seu lar. E aquele homem então segue o seu caminho num dia de sábado, carregando o seu leito em perfeito estado. E eles ficam ali furiosos, porque Jesus não só quebrava o sábado segundo os critérios de avaliação daqueles professores, como também se fazia igual a Deus. E se você for ver, a intenção desse registro é mostrar aos discípulos, a mim e a você, que Jesus é o Filho de Deus, porque lá no capítulo 20, versículo 30 e versículo 31, João vai dizer: Jesus fez muitos outros sinais miraculosos na presença dos seus discípulos, mas estes foram registrados para que vocês creiam que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o desejo de Deus desde o começo, que os homens creiam que Ele é o enviado, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Na multiplicação do pão e do peixe, a multidão também não entendeu o sentido do milagre. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, e a multidão quis fazê-lo rei à força, e ele se oculta, não compreenderam o milagre. Os discípulos se aterrorizaram quando o viram andar ou caminhar sobre o mar, e ele disse: não temas, sou eu. Mas eles ficaram apavorados, não compreenderam também esse milagre, murmuravam quando ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Eles não conseguiam compreender essa linguagem, ficaram escandalizados quando ele disse: quem comer minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eles ficaram horrorizados com aquilo, mas ele vai explicar, e tem gente que até hoje não entende o que ele quis dizer, porque ele vai dizer: a carne para nada presta, mas o que eu tenho dito é espírito e vida, é a palavra, é a mensagem. Nem mesmo seus irmãos criam nele, para os irmãos verem o grau de ignorância. A sua família, Tiago, Judas, seus irmãos, que cresceram com ele, não criam nele. Está lá em João, capítulo 7, versículo 5. Não podiam entender, pois eram incapazes de ouvi-lo. Por isso, irmãos, que o Evangelho, se o Espírito de Deus não atuar, a gente fica infrutífero. Não é uma obra humana, é um serviço da Trindade. Se Deus não estiver na pregação, se Deus não estiver na forma que a palavra é pregada, se o Espírito não estiver na forma que a palavra é ouvida, não há salvação, não há redenção. E é por isso que o nosso Senhor vai dizer em João 8,43, vocês não podem entender, são incapazes de ouvir a mensagem. Capítulo 8, versículo 43 e o versículo 47. E quando Jesus vai dizer uma grande revelação, antes de Abraão, eu sou, eles ficaram indignados, não compreenderam, apanharam pedras para atirar no Filho de Deus. Quando ele curou o cego de nascença, mais uma vez ele revela a cegueira espiritual dos líderes
de Israel e de todo o povo não queriam crer nele, e disseram: esse homem é um pecador, porque ele viola o sábado, ele faz essas obras no sábado, se ele fosse de Deus, ele não agiria assim. Olha, meros mortais, colocando critérios de avaliação para o agir do Todo-Poderoso. Irmãos, eles não entenderam nada, e aqui mesmo, no registro de João, no capítulo 12, vai ficar claro quem creu em nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor. E ele vai dizer o que Isaías profetizou: cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e nem se convertam, e sejam por mim curados. Ora, Deus não quer salvar por vias do intelecto. Há muitos que ouvem a pregação, e por vias do intelecto até se achegam, mas não vão muito adiante. Não é por esta via que Deus pretende salvar, porque está escrito que na sabedoria de Deus, o homem, pela sabedoria humana, não pôde conhecer a Deus. Portanto, aprouve Deus salvar através da loucura da pregação. Então Deus salva por outras vias, que não é a via do intelecto, que não é a via do entendimento, mas é a via da revelação. E é por isso que precisamos da terceira pessoa da Trindade aqui, passando e revistando o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos compreender por meio da revelação. É como o hino 96 da nossa harpa: deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Quem pelas vias do intelecto consegue captar alguma coisa, fica à distância, não se torna um discípulo. O texto sagrado dirá que muitos sacerdotes reconheceram em Jesus o Messias, mas o texto também vai dizer que eles abriram mão de serem discípulos, seguidores, porque tinham prestígio, não queriam abrir mão daquilo que possuíam. Então eles ficavam à oculta e não diziam abertamente, porque amavam a glória dos homens. Mas quem entendia, por via do milagre, por via da revelação, abandonava tudo, largava tudo e seguia aquele que é o único caminho. Então, meus irmãos, é apenas através da revelação. Isso aqui tudo a gente fez para mostrar quanta ignorância existe com relação à mensagem sagrada. Tanta ignorância. E só Deus para abrir os nossos olhos. E nessa passagem do capítulo 13, ele começa a se despir, porque o ensino do mestre era um ensino prático. Ele era um professor que colocava a mão na massa. Ele não dizia só a teoria, ele encarnou o ensino, e ele se despiu, e ele se cingiu de uma toalha, e os alunos estão ali, na última refeição, com seus olhares atentos, o que ele quer dizer, o que ele vai nos ensinar. Ele sabia que seria traído, sabia que seria negado, sabia que todos eles o abandonariam na hora que ele mais precisaria, mas ele nos dá uma lição de amor extremo, porque ele pega uma bacia, e os discípulos estão olhando sem entender nada, porque ele vai fazer agora o papel de um escravo, de um servo, de um escravo mais humilde. E você sabe que naquela época não tinha carro para o pessoal andar, não tinha um sapato bom para cobrir o pé, então eram sandálias abertas. E você sabe, lendo a escritura, que eles saíram de Betânia, e de Betânia foram
até Jerusalém, e Betânia de Jerusalém dista 3 quilômetros. Imagine caminhar 3 quilômetros em ruas empoeiradas. Como é que estavam os pés daqueles discípulos? E o Senhor está vendo como está nossos pés aqui hoje nesse culto. Ele está vendo a nossa caminhada. E Ele então vai se despir, pegar uma bacia e fazer um papel, uma atividade que aos olhos do povo judeu, das autoridades, era um papel desprezível, era um papel secundário, era um papel votado àqueles que não tinham nenhum prestígio. É verdade que se você procurar, talvez encontre também nos anais da história, mulheres que lavavam os pés de seus esposos. Você encontrará também filhos que lavavam os pés de seus pais. Você verá discípulos que lavavam os pés de seus mestres, mas era uma hierarquia muito bem colocada, e Jesus quebra essa hierarquia. Ele era o maior deles, mas vai se despir, e como escravo, vai lavar os pés dos seus discípulos. Você acha que eles entenderam isso? João está dizendo em todos os capítulos que eles não entendiam quase nada. Você acha que eles entenderam essa lição? Não. O texto vai dizer assim, ó: o que eu faço agora, vocês não entenderão. Mais tarde, vocês entenderão. Porque eu estou providenciando um outro consolador, um professor bom. Ele vai ficar com vocês o tempo todo. Vocês terão a unção do Santo. E Ele explicará as Escrituras hoje, difíceis para o entendimento de vocês. Mas, quando o Espírito Santo vier, Ele vai explicar para vocês. Oh, bom Consolador. Oh, Senhor maravilhoso. Não há psicologia, não há filosofia, não tem qualquer outra teoria humana, sociologia, antropologia, nada que explique esse mistério. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. O pecado nos tornou ambiciosos, orgulhosos, egoístas. Ver Jesus assumir forma de servo, não dá para descer, não dá para entender. Enquanto nós queremos subir, Deus desce. Enquanto o ser humano quer ser servido, Ele vem para servir. Que lição! E que vergonha para nós, mas que lição preciosa. É o culto da esperança, e o Evangelho traz essa esperança do Filho de Deus. O mistério foi manifestado, mas ainda não fora revelado. Foi manifestado, mas não revelado. Foi manifesto, mas não era o latente. Mesmo tendo os pés lavados, eles continuaram com suas questões, com suas atitudes, com seus comportamentos antigos. Foram lavados, mas não foram transformados. Aí a gente vê pessoas que acham que quando fazem parte da Eucaristia, está resolvido o problema. Ou quando participam da ceia, não entendem o mistério e está resolvido. E o que tem de gente participando da hóstia, participando da ceia, mas que não é transformado, porque não é como mágica.
Ele disse: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, é absorver o ensino. A gente não é participante simplesmente porque participa. A gente é participante porque a gente ouve e obedece. Isso está claro. Quando a família de Jesus chegou, ele estava ensinando e disseram: tua mãe, teus irmãos estão lá fora. E ele vai dizer: minha mãe e meus irmãos são os que fazem a minha vontade ou a vontade daquele que me enviou. Em Apocalipse isso está claro. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, que guarda, e bem-aventurado aquele que pratica. Então está aqui o segredo. Um rito de lava-pé. Ainda que alguém tem denominações que fazem o rito do lava-pé, mas as pessoas lavam os pés uma das outras naquele ritual dentro do templo, mas lá fora. Quando o colar de clérigo é abandonado, aonde está o serviço? Então é bonito a liturgia, mas não é para cá que Deus nos chamou. É para o serviço, lá fora. Quando ninguém está vendo a gente. Quando a gente não está de terno e gravata. Quando a gente não está com o microfone na mão, com a Bíblia aberta. Vós sois carta lida, carta aberta, mensagem de Deus para todos os homens. Tiveram os pés lavados. Pedro não quis. Não, Senhor, tu lavar os nossos pés? Jamais. Olha a mentalidade humana. E o Senhor disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então me lava todo, Senhor. Me lava a cabeça, as mãos, me lava todo. E o Senhor basta os pés. E Ele lava os pés empoeirentos daqueles homens que viajavam. E olha que turminha, 3 anos andando. Imagina a condição do pé. Não é igual os pés hoje nosso não, tranquilo, que as pessoas colocam uma pomada, né, um creme para disso. Não era não. E Jesus, com todo o amor, os amou até o fim. Você vai me deixar, mas eu vou lavar teu pé. Vocês vão me abandonar, vai todo mundo sair correndo, como o profeta disse: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas eu vou lavar os pés. Você vai me negar, mas eu vou lavar teus pés. Você vai me trair, mas eu vou lavar teus pés. Oh, riqueza divinal, oh glória, oh evangelho precioso, oh graça de Jesus Cristo. Tiveram os pés lavados, mas o diabo continuou induzindo Judas com o pé lavado. E ele ali: eu vou traí-lo, eu vou traí-lo. O diabo tinha entrado nele. Lavou os pés de Pedro, logo ele, o mais preparado, digamos assim, dos apóstolos, o líder, o monitor, o representante de turma, logo ele ficaria ainda com seu jeitão impetuoso. E na hora que o soldado veio prender Jesus, você sabe que ele puxou da espada e, mesmo com o pé lavado, ele corta a orelha do soldado do sumo sacerdote. E aí Jesus continua naquela reunião, e Jesus vai dizer 2 vezes no capítulo 13: para onde eu vou, vocês não poderão ir. Está no versículo 33, se o irmão quiser colocar na tela, e depois no versículo 36, 2 vezes ele vai dizer na reunião: para onde eu vou, vocês não poderão ir.
Então, isso gerou nos apóstolos um clima de desconcerto, porque passou na cabeça deles naquele momento dúvidas. Tanto é que vai ter pergunta, no capítulo 14 vai ter muita pergunta, porque quando a gente está com dúvida, o que a gente faz? Faz pergunta. Então vieram dúvidas, angústias, um sentimento de abandono e de desapontamento. Logo agora, ele foi recebido, aclamado como Messias em Jerusalém. Nós vimos Lázaro ser ressuscitado, justo agora que está ficando bom, agora que está no auge. Então, desapontamento. Jesus caminha não para o triunfo segundo os homens, mas para a morte, tão anunciada, mas convida seus discípulos a crer nele. E aí chegamos no capítulo 14, que era esse clima de desassossego espiritual, de confusão mental, que ele vai dizer: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Meus irmãos, os judeus criam em Deus, mas não criam em Jesus. O que ele está propondo agora é: credes também em mim. É aqui que está o arrimo da nossa esperança, a âncora da nossa fé. Toda a esperança da salvação está aqui. A maioria dos homens crê em Deus. O mundo não é de maioria ateu. A maioria das pessoas do mundo crê em Deus. E você pode ver isso, seja estudando a história, seja fazendo sua pesquisa. Então o Brasil é um país religioso, e muitos outros existem. Então o problema do mundo não é crer em Deus, porque o homem até crê, tem suas divindades, mas a questão é que negam o Filho de Deus. É aqui que está o problema. Crê em Deus, mas crede também em mim. Paulo vai dizer na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15: fiel é esta palavra. Oh, irmão, que linguajar! O apóstolo colocará, ele introduz: fiel é esta palavra, digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o principal. A pregação apostólica, ela orbitava no centro que era Cristo. Toda a pregação anunciava a salvação por meio daquele que Deus enviara, por meio de Jesus. A primeira pregação, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. O apóstolo Pedro vai dizer: saibam com certeza todos em Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor, é Cristo. Esse é o âmago da pregação apostólica. No capítulo 3, versículo 13, em Atos ainda, o paralítico de nascença, lá o apóstolo Pedro, ele vai dizer o seguinte: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados ou de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Esse era o centro. Versículo 16, por gentileza, meu irmão,
porque ele vai dizer a razão daquele homem estar curado. Era um coxo, um paralítico de nascença, e ele vai dizer: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, perfeita saúde. E no capítulo 4, versículo 12, a revelação vai, é tudo um assunto só, porque ali eles são agora indagados, e ele vai transbordar nessa revelação maravilhosa, que diz assim, ó: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo Jesus. É por isso que Satanás odeia tanto esse nome. E é por isso que a gente precisa de mais culto de esperança, orbitando em Jesus. Porque Ele é a garantia da nossa salvação. Você note que Satanás não é anti-Deus. Ele não tem problema com o discurso Deus, mas ele é anti-Cristo. Ele não suporta o autor da vida, Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo vai dizer na sua segunda carta a Timóteo, e foi sua última carta escrita, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer assim, ó: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele não faz menção do nome, mas precisa. Será que o texto precisa de apresentação? Talvez um judeu poderia dizer: Paulo está aqui dizendo que esse eu sei em quem tenho crido se refere a Jeová. Talvez algum judeu zeloso poderia colocar essa argumentação, mas ele precisaria interromper toda a linha de raciocínio e o linguajar de Paulo ao longo da sua história, porque não precisa dizer que esse eu creio, eu sei em quem tenho crido, que se refere a Jesus, porque toda a sua trajetória de fé foi em volta de seu Senhor, o único que ele chamava de Senhor e Cristo. Em Tessalônica, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 3, está dizendo que ali ele demonstrou ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu anuncio. E ele ouviu nessa mesma cidade um monte de gente tumultuando e dizendo: esses que estão colocando o mundo de cabeça para baixo já chegaram aqui. E por que eles viraram o mundo de cabeça para baixo? Não é porque eles falaram de Deus, porque os judeus já falavam de Deus, já falavam da lei mosaica, mas porque ele anunciava aquele que Deus enviou, Jesus Cristo. Foi a ele que se revelou o Senhor na estrada de Damasco. Vocês vão ver quando ele estava com cartas para aprisionar aqueles que estavam no caminho. No caminho. E algumas versões vai dizer que ele estava perseguindo o próprio caminho. E ali, uma luz fulgurante, como nosso irmão bem colocou, aquele que brilha mais do que o sol nascente, resplandeceu, ofuscando o sol do meio-dia, e ele ouviu em língua hebraica a seguinte indagação:
Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem persegues. Quem persegue os do caminho, persegue o próprio caminho. Que coisa preciosa! Então não há dúvida, eu sei em quem tenho crido, só pode ser um só, Jesus. Em Filipenses 3:8, ele vai dizer, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Ó irmãos, crede em Deus e credes também em mim. Jesus Cristo sendo feito homem e sujeito à morte, é também Deus verdadeiro que fez o mundo e vive para sempre. Escândalo para o judeu. Deus que se fez carne. É um mistério da piedade, que Paulo vai vibrar, grande é um mistério da piedade, grande é o mistério da piedade, o Deus que se manifestou em carne, que foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Esse é o mistério da piedade. Credes em mim? E o mestre vai dizer, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus pressupõe que seus discípulos já tivessem aprendido, 3 anos andando com Jesus, mas tem gente que tem 10 anos, tem 15 anos, tem 20 anos, tem 30 anos, e ainda não acolheu a mensagem. Mas hoje é o culto da esperança. Eu acho que hoje a minha cabeça absorve, eu acho que hoje meu coração recebe, pelo poder do Espírito Santo, essa mensagem. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. E aí a resposta de Tomé, que é uma pergunta, e talvez nos represente bem, porque mostra aqui a ignorância dos discípulos e dos crentes. Ele vai dizer, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Então a resposta revela a ignorância espiritual dos crentes. Eles não sabiam que o filho voltava para o pai, e que o filho com o pai era um só. Eles não sabiam, mas iam aprender. Então Jesus vem com uma revelação. Quando ele inicia dizendo, eu sou, é porque tem uma revelação gloriosa. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o bom pastor. Ele se identifica com o próprio Deus. Ele vai dizer na casa de Marta e Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Glórias ao Salvador. E ele vai dizer então a grande mensagem que traz esperança para o nosso coração. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho para o Pai a não ser o Filho. O caminho também é a chegada. O caminho também é o alvo. Se você está em Jesus, então você já está no alvo. Você já está na chegada. Precisamos permanecer nele. Durante a espera, ele vai continuar com os crentes. Olha que revelação, porque ele disse, eu vou preparar lugar.
E se eu for, eu voltarei para levá-los para mim mesmo. Parece que haveria um intervalo, mas quando ele diz eu sou o caminho, ele está dizendo eu vou, mas eu vou ficar com vocês, porque eu sou o caminho. Aleluia! Permanecer nele é o que move a igreja. E a gente conhece um povo, seus discípulos, quando eles estão no caminho. A gente sabe quando tem gente em Jesus. Tem gente na carne. Tem gente na denominação. Tem gente que pertence à agremiação, que bate no peito e diz, eu sou católico, apostólico, romano. Eu sou ortodoxo. Eu sou assembleiano. Eu sou batista. Sou presbiteriano. Eu sou a universal. Eles batem no peito e dizem, mas a gente conhece quando alguém é assembleiano e não passa disso. Quando alguém é católico, romano e não passa disso. Quando alguém é batista e não passa disso. Mas quando alguém está em Jesus, a gente também conhece. A vida é diferente. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Não é verdade? Muda. O cheiro muda. Se a gente é só assembleano, a gente ainda está cheirando a defunto. Porque quando a gente nasce, já sai da maternidade com cheiro de defunto. É a mensagem do Lázaro. Todo homem carrega cheiro de morte. Somente quando Jesus o chama, para ele sair da sua condição, sair do cemitério, quando aquele que é a vida pode nos chamar, aí o cheiro de morte vai embora. Está fedendo 4 dias, está fedendo, mas quando ele que é a vida chama, o cheiro da morte vai embora. Então a gente ainda tem na igreja gente portando o cheiro de cadáver, mas também tem gente que já é portador do perfume da vida, porque depois do cheiro da morte, o bálsamo é quebrado, é derramado nos pés de Jesus. Ele nos chamou para perfumar. Qual é a essência que nós estamos mostrando? São João vai dizer, se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou. Andar como Jesus. Ser parecido com Jesus. Segui-lo. Ele é o caminho. Quantos perdendo o alvo, olhando para os homens. É claro que se alguém é um seguidor voraz de Jesus, ele até se torna uma referência, mas você pode olhar direto para o mestre. Você não precisa mais de nenhum tipo de mediador humano. Paulo disse, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Eu vi uma história de um pastor que fazia missão na floresta amazônica, e ele precisava visitar uma outra aldeia, e um dos índios ia ser o guia, para levá-lo até essa aldeia, e ele no início foi caminhando atrás do índio, que era o seu guia, e ele começou a olhar e via que a trilha na mata era visível, e ele ia meio que confiante, dizendo, a trilha é visível, se esse rapaz aqui sair, de repente desaparecer ou perder de vista, eu vou conseguir me localizar, porque é só seguir a trilha. Mas conforme adentravam para dentro da mata, a trilha desapareceu, e aí ele começou a ficar muito preocupado, ia escurecendo, e ele pergunta àquele nativo, dizendo, mas cadê o caminho? E ele ouviu daquele homem o seguinte,
eu sou o teu caminho a partir de agora. E aquele pastor então fitou os olhos nele, e não tirava os olhos dele. E aí, se o indígena levantava a perna, ele levantava, se pulava, ele pulava, se corria, ele não tirava mais os olhos dele. Assim também é para nós a recomendação, olhando firmemente para Jesus Cristo, autor e administrador da nossa fé. Não perca Jesus de vista, olhe para Ele, faça o que Ele faz, haja de acordo com a sua palavra. Oh, aleluia! Você está no caminho, eu sou o caminho, não há outro caminho. E assim eles eram conhecidos, irmãos. Os primeiros cristãos, eles não eram conhecidos como cristãos. Cristão veio em seguida, capítulo 11. Mas no capítulo 9, vai dizer que eles já eram chamados como os do caminho. Os que estavam em Jesus, porque Jesus é o caminho. Paulo, em sua defesa, ele vai dizer: eu persegui o caminho, mas o caminho me venceu, o caminho me derrotou, e hoje eu faço parte do caminho, eu estou no caminho, eu sirvo a lei de Deus e os escritos no caminho. Agostinho passou 10 anos no maniqueísmo, e ele achava que eram os melhores dias da sua vida. E ele dizia: eu me encontrei, me achei. O maniqueísmo prega que há uma batalha entre o bem, o espírito, as coisas invisíveis, contra o mal, a matéria, as trevas. Mas quando o caminho o encontrou, então ele vai dizer no seu livro Confissões: como pude ser tão cego de não te encontrar, ó Deus da misericórdia, e a ti, ó Cristo, em quem está a verdade e a vida. Nós não precisamos do horóscopo, nós não precisamos de gurus, nós não precisamos de alguém para nos orientar. Nós temos o caminho, nós temos a verdade e nós temos a vida. É uma pessoa, é Jesus Cristo, e está aqui conosco hoje. Aleluia! E eu quero crer em esperança, que jamais deixaremos esse caminho, que vamos perseverar nele. E se alguém entrou aqui hoje, talvez perdido no mundo, o caminho te encontrou. Aquele que é o acesso ao Deus Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus encarnado, que fez os céus, a terra e tudo o que nele há, te encontrou também. E para a salvação, não me cabe convencer ninguém. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas em João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Que esquema é esse? Não está na mão do Vaticano, não está na mão da CGADB, não está na mão dos líderes humanos. É a Trindade que está no campo da salvação. Se Deus não salvar, ninguém salva. O Pai atrai, o caminho é o Filho, e o Espírito Santo convence. Que Deus abençoe seu povo e sua igreja. Obrigado por me darem a oportunidade de celebrar o Cordeiro hoje com vocês, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.